Quando a gente pensa em plantas se alimentando, a primeira imagem que vem à cabeça é a raiz, certo? Puxando tudo do solo. Mas e se uma parte essencial da nutrição delas viesse direto do ar? E o mais curioso, e se esse alimento fosse na verdade o que a gente conhece como poluição? É sobre essas trocas invisíveis que vamos conversar hoje. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai voltar lá atrás para o dilema que as plantas tiveram para viver em terra firme. Depois, vamos dar uma espiada nesses portões microscópicos que elas têm nas folhas e descobrir como elas conseguem se alimentar dos gases que estão por aí. E para fechar, vamos ver como tudo isso, no fim das contas, nos ajuda a medir a saúde do planeta inteiro. Bora lá? Bom, para entender essa história, a gente precisa voltar bastante no tempo. Tudo começa com um problema. Um problemão evolutivo, na verdade. O momento em que as primeiras plantas resolveram sair da água e colonizar a terra firme. Ali, elas deram de cara com um desafio gigantesco. E o dilema era o seguinte, era uma faca de 2 gumes. Para fazer fotossíntese, a planta precisa de dióxido de carbono, o CO2 que está no ar. Simples, né? Só que não, porque para pegar esse CO2 ela precisa se abrir para a atmosfera. E a fazer isso, ela começa a perder água, muita água. Então era uma escolha terrível. Ou respirava e corria o risco de morrer desidratada, ou guardava água e morria de fome. A solução que a natureza bolou para isso, olha, mudou o planeta para sempre. A primeira parte da solução foi genial. Desenvolver uma espécie de armadura. É a cutícula. Pensa nela como uma capa de cera, sabe? Uma camada que cobre a folha e que é totalmente impermeável. Ela funciona como um escudo, evitando que a água simplesmente evapore sem controle. Só que aí tinha um outro problema. Uma armadura toda fechada também impede o CO2 de entrar. E agora? E aí que entra a segunda parte da solução, que é muito mais inteligente, mais dinâmica. Os estômatos. Imagina que essa armadura tem milhares de portõezinhos microscópicos que abrem e fecham. Esses são os estômatos. Eles são a chave de tudo, a forma como a planta gerencia essa troca com o mundo lá fora de forma ativa. Certo, então vamos entender melhor como esses portões inteligentes funcionam. É um equilíbrio super delicado que mantém a planta viva segundo a segundo. A lógica é exatamente a de uma balança. De um lado, com os estômatos abertos, o CO2 entra, o que é ótimo para a fotossíntese. Mas, ao mesmo tempo, o vapor d'água escapa. Do outro lado, com eles fechados, a planta segura a água, não desidrata, mas também não consegue pegar o CO2. É uma dança constante, sabe? Uma otimização perfeita que a planta faz o tempo todo, dependendo do clima, da luz, da água disponível. E o mais interessante é que essa dança toda não é só sobre CO2 e água, não. Acontece que esses portões são incrivelmente versáteis. Eles controlam um fluxo super complexo, que vai e vem de vários outros compostos. Isso transforma a folha numa verdadeira interface, super dinâmica com a atmosfera. Para conseguir entender para que lado o fluxo vai, se a planta está absorvendo ou liberando alguma coisa, os cientistas usam uma ideia chamada ponto de compensação. Pensa assim, é o ponto de equilíbrio. Se a concentração de um gás no ar está acima desse ponto, a planta puxa ele para dentro. Se está abaixo, a planta solta ele para fora. É essa regrinha que define se a planta vai ser uma fonte, liberando gás, ou um sumidouro, absorvendo gás. E é agora que a história fica realmente surpreendente. A gente vai ver como alguns dos gases que consideramos poluentes podem, na verdade, ser comida para as plantas. Vamos começar com o nitrogênio. Olha só esse número, é de cair o queixo. Estima-se que entre 80% e 90% de toda a amônia jogada na atmosfera, e a amônia é uma forma de nitrogênio, vem da agricultura. O que isso quer dizer na prática? Que a gente acaba criando umas verdadeiras nuvens de nutrientes no ar, bem em cima das áreas de cultivo. Então, as fontes principais são essas mesmo. A amônia, que vem da agricultura, e também os óxidos de nitrogênio, que saem da queima de combustível, nos carros, nas indústrias. Resumindo, as nossas atividades estão, sem querer, adubando o ar, colocando ali um nitrogênio que as plantas podem aproveitar. E aqui está o pulo do gato. Imagina uma planta que está crescendo num solo pobre, com pouco nutriente. Para ela, essa poluição no ar pode ser uma verdadeira bênção. Em lugares perto de fazendas ou dentro de cidades, essa absorção de gases pelas folhas pode dar uma bela ajuda, fornecendo uma parte importante do nitrogênio que ela precisa para crescer. É isso mesmo, a planta está literalmente se alimentando da poluição. Mas não é só o nitrogênio não. O enxofre, principalmente na forma de dióxido de enxofre, que é outro poluente bem comum, tem uma relação ainda mais, digamos, complicada com as plantas. E esse gráfico aqui mostra bem o tamanho dessa importância. Dá uma olhada. Quando o solo tem pouco enxofre, a planta consegue pegar até 35% do que ela precisa direto do ar. É muita coisa.
Em alguns casos, a absorção pelo ar pode até substituir por completo o que ela pegaria pelas raízes. O enxofre é um verdadeiro 1001 utilidades para a planta. Se a concentração no ar for muito alta, ele vira um poluente tóxico, mas se for baixa, é um nutriente essencial. E não para por aí. As plantas também usam compostos de enxofre como arma de defesa contra doenças ou até como um sinalizador para alertar sobre situações de estresse. Ou seja, ele é poluente, nutriente, arma e mensageiro, tudo isso no mesmo elemento. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Como é que entender o que acontece numa única folha pode nos ajudar a medir a saúde do planeta inteiro? Pois bem, o segredo aqui tem nome. É um gás chamado sulfeto de carbonila, ou COS. A mágica é que as plantas absorvem esse gás pelos estômatos de um jeito muito parecido com o jeito que elas absorvem o CO2. A proporção é previsível, e isso faz do COS um marcador perfeito para a fotossíntese. E o método é simplesmente genial. Olha só, a mesma enzima dentro da folha que captura o CO2 também captura o COS. Como essa proporção entre os dois é conhecida, os cientistas conseguem fazer uma coisa incrível. Eles medem a variação do COS na atmosfera e, a partir daí, calculam quanta fotossíntese está rolando no planeta todo. É como usar essa troca invisível, minúscula, numa única folha para conseguir medir a respiração da Terra. Isso tudo nos leva a uma reflexão. A gente começa com a luta de uma planta para sobreviver em terra firme, passa por ela se alimentando de poluição e chega na medição da respiração do planeta inteiro. Uma simples folha é uma interface de uma complexidade absurda. E aí fica a pergunta no ar. Que outros segredos sobre a saúde do nosso planeta ainda estão escondidos ali, nessas trocas silenciosas e invisíveis que acontecem numa única folha?